que a gente vai diagnosticar? Esse aqui vem da semiologia médica. São perguntas que a gente vai fazer com o nosso paciente de maneira rotineira, de maneira ordenada, para que a gente possa entender um pouco mais profundamente o que o nosso paciente tem. São queixa principal, história pregressa da moléstia atual, uma análise extrabucal e intrabucal, investigação sistêmica de diversos aparelhos, a gente vai ver a parte cardiológica, a parte psiquiátrica, a parte reumatológica. Qual a hipótese diagnóstica que a gente vai criar através dessas perguntas e exames complementares e depois conduta. Eu vou trabalhar cada uma dessas etapas para vocês começarem a fazer isso na caneta. Queixa principal. Queixa principal é o que o nosso paciente está dizendo naquele momento, nas palavras que ele está dizendo. Ele vai dizer, eu estou com uma dor angustiante aqui. Você vai descrever. Paciente relata dor angustiante região pré-auricular. SIC. História pregressa da moléstia atual. É tudo que está relacionado com essa doença. Tudo que está relacionado com as dores do nosso paciente. Se ele está com uma dor na região da face, na região lateral de mandíbula, o que está associado com isso? Como é que está o sono desse paciente? Ele tem insônia? A qualidade do sono está boa? Se ele consegue induzir o sono fisiologicamente, ou ele precisa de medicação para isso? Ele precisa de quantas horas de sono ele está conseguindo dormir? Que hora que ele vai dormir? Como que ele acorda? Essa quantidade de sono é suficiente? A gente sabe que o sono é associado ao ciclo circadiano, com aumento de melatonina e diminuição de cortisol. E a gente também sabe que o estresse ele vai aumentar significativamente as doses de cortisol. E quando o cortisol está muito elevado, esse paciente vai ter uma dificuldade de poder induzir o sono fisiologicamente. E essa indução, essa restrição de sono vai piorar a nossa disfunção de ATM. Uma das coisas que a gente precisa tratar ou precisa saber encaminhar é se esse paciente não está dormindo. Como é que está a higiene do sono do nosso paciente? Ele consegue, a casa dele está ajudando nesse processo, ou a casa é muito barulhenta, isso não está produzindo e ajudando esse paciente a dormir? Se a gente não tem segurança para tratar isso, e está tudo bem não ter, a gente encaminha para o psiquiatra com um foco específico para ajudar a trabalhar na qualidade de sono do nosso paciente. Já tive pacientes meus que quase nem dormiam, que eu comecei a tratar o sono deles e com esse tratamento a disfunção de ATM desapareceu, porque a causa era a restrição do sono. Quantas horas de sono ele está dormindo? Como é que estão os relacionamentos desse paciente? Como é que está o relacionamento afetivo? Na dor e disfunção de ATM a gente vai entrar nessa caixinha, a gente vai ter que, pelo menos o básico, ouvir o que o nosso paciente tem a dizer. E não é, aqui a gente tem que aprender também a ouvir. Falo que tem muito curso de oratória, mas a gente precisa treinar o curso de escutatória. É aprender a ouvir o que o paciente está dizendo e fazer perguntas que vão... Perguntas simples, tá? Não precisa ser nada muito complexo. Como é que está o relacionamento na sua casa? Como é que está o relacionamento no trabalho? Como é que é a sua fonte de estresse? Como que você lida com o estresse? E a partir dali fazer os respectivos encaminhamentos. Também na história pregressa da moléstia atual, ele tem bruxismo? Muitos pacientes vão falar que não, de maneira automática, porque eles acham que bruxismo é só o ato de ranger os dentes. A gente pode orientar que existe o bruxismo de apertamento de dentes. O bruxismo de apertamento não necessariamente gera barulho e não necessariamente vai gerar um desgaste dental como o bruxismo de ranger os dentes. E quando a gente trabalha com uma hiperfunção da musculatura mastigatória, esse paciente vai ter dor e vai ter desconforto. Então é importante a gente saber observar e saber fazer o diagnóstico através disso. Se tem algum trauma, esse trauma ele pode estar relacionado a alguns hábitos, como por exemplo, ficar apoiado na mesa, apoiado no queixo. Você está gerando uma sobrecarga, um vetor de força, que normalmente não existe dentro da ATM, empurrando essa ATM contra a cavidade glenoide, gerando dor e gerando desconforto. Se ele toma alguma medicação, por exemplo, os inibidores da recapturação de serotonina, está falando das fluoxetinas, sertralinas, escitalopram, são todas medicações que tratam a depressão, tratam a ansiedade, mas como ele tem o principal efeito colateral para a nossa área, é o aumento de bruxismo. Quando o seu paciente já está no limite daquele questionário de dor, se ele está fazendo uso dessa medicação, ele vai precisar de uma placa de mordida, ele vai precisar de aplicação de toxina botulínica para poder diminuir essa sobrecarga e trabalhando assim na diminuição de dor. Qual a escala de dor desse paciente? A escala analógica de dor. Ele vai de 0, dor nenhuma,
10, a maior dor que a pessoa já sentiu na vida. É assim que eu falo para os pacientes. Eu mostro a escala. Qual que é a sua escala da sua dor nesse momento do tempo? Isso é importante para a gente quantificar em prontuário como o nosso paciente chegou e como ele está depois do nosso tratamento. Porque a gente falar em cura da disfunção, primeiro é muita pretensão, que é uma coisa muito difícil de você obter, de você conseguir. Se o paciente chegou numa dor 8 e a gente conseguir levar ele para uma dor 3, isso na minha visão já é sucesso. A gente está conseguindo melhora na qualidade de vida do nosso paciente. Isso é uma coisa subjetiva, não é uma coisa objetiva. A gente vai trabalhar com uma impressão de dor que o nosso paciente tem. A gente vai trabalhar de uma maneira multimodal. Que é isso? A gente vai trabalhar por várias áreas dentro da ciência médica. A gente vai trabalhar encaminhamento para psicólogo, psiquiatra, a gente vai trabalhar com dispositivos interoclusais, como placa de mordida, a gente vai trabalhar com procedimentos cirúrgicos, com farmacoterapia e alguns tipos de medicação. Todos associados ao quadro de dor. Que remédio que ele está tomando para essa dor? Quantas vezes essa dor está acontecendo no mês? O que esse paciente está perdendo da sua vida com esse quadro doloroso que ele está tendo? Quantas vezes isso está acontecendo? Tudo isso vão ser informações importantes, primeiro, para a gente quantificar esse caso, segundo, para a gente avaliar o impacto do nosso tratamento na vida do nosso paciente. Análise extrabucal e intrabucal. Parte extrabucal, a gente vai avaliar a simetria, como está essa musculatura, principalmente o masseter. Em pacientes com bruxismo muito elevado, esse masseter vai estar hipertrofiado, ele vai estar dolorido, muitas vezes é visível essa alteração nesse paciente. Você vai palpar esse masseter, você vai sentir essa alteração de musculatura. Você tem edema articular, crepitação ou estalido, e como é que está essa abertura de boca? Essa boca do paciente, ele está abrindo simetricamente em abertura e fechamento, ou ele tem desvios em abertura e fechamento? Se ele tem algum tipo de desvio, a gente já vai começar a pensar numa alteração de dinâmica de disco articular associado a esse paciente. Como é que está a oclusão? A gente sabe que a oclusão não é fator que vai gerar uma disfunção, mas é um dos fatores que vai prejudicar esse nosso paciente. Tem ausência dental? Como que ele está comendo? Ele consegue mastigar? Ele mastiga só de um lado, ele mastiga dos dois? Investigação sistêmica de diversos aparelhos. A gente vai trabalhar no ISDA. Aqui a gente não precisa fazer clínica médica, a gente vai trabalhar o básico dentro dessa área. Que é, que medicação que ele está usando de uso contínuo? Existe algum efeito das medicações que a gente está passando que são cumulativos para esse paciente? Da parte psiquiátrica, por exemplo, se ele está tomando um antidepressivo tricíclico, uma amitriptilina, uma nortriptilina, é uma das medicações que mais dá efeito colateral, porque ela vai agir numa enzima, que é a CYP3A4, que a gente tem várias outras medicações que vão usar a mesma enzima como fator de absorção. E se ele está tomando um antidepressivo tricíclico, a gente tem que tomar cuidado com o anti-inflamatório que a gente está prescrevendo para o nosso paciente. Porque esse anti-inflamatório pode fazer esse paciente entrar em surto, entrar em crise. Porque a afinidade farmacológica do anti-inflamatório é maior que do antidepressivo tricíclico. Então, o que o anti-inflamatório vai fazer? Ele vai entrar na albumina, vai tirar esse tricíclico da albumina, que ele está de uma forma inativa, e vai jogar na corrente sanguínea. Então, a gente tem que entender o básico da farmacologia para conseguir medicar o nosso paciente. Quero que vocês lembrem lá no segundo ano de faculdade da farmacologia, que a gente muitas vezes esquece, e voltar nesses conhecimentos, porque aqui vai ser extremamente importante. Tem alguns pacientes que eles vão ser polifarmácias, eles vão tomar tudo quanto é tipo de remédio. E se você não sabe medicar direito esse paciente, você vai estar produzindo, você vai estar prejudicando no lugar de ajudar. Como é que está a saúde articular? Como é que está a saúde cardiológica? Ele toma alguma medicação? Como é que está a pressão do nosso paciente? Como é que está a qualidade de vida? Através disso, a gente vai começar a pensar, ele tem uma disfunção muscular, ele tem uma disfunção articular, ou ele tem uma disfunção mista, que é muito comum. A gente vai pensar numa disfunção muscular quando esse paciente tem dor na região do músculo temporal, quando ele tem dor na região do músculo masseter, ou quando ele tem dores cefaleias, dor occipital. Isso dificilmente vai ser uma dor articular. Na grande maioria das vezes, esses pontos dolorosos, esses pontos gatilhos, eles serão pontos inflamatórios que estão relacionados a uma disfunção muscular. Uma dor articular, ela vai ser uma dor bem localizada, dentro da articulação, próxima à articulação. E esse tipo de dor que a gente vai cair nos 10% dos casos que a gente vai indicar uma artroscopia.
Ele tem uma hiperplasia de côndilo? Como é que está o pano oclusal desse paciente? Ele tem uma absorção condilar? Como que está a dinâmica de abertura e fechamento de boca? Pode ser algum tumor que está desenvolvendo? Como estava essa oclusão desse paciente? Ela foi piorando no decorrer do tempo ou ela está estável daquela forma? Tudo isso a gente vai começar a entender através de todas essas perguntas e através desse estudo que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos começar a solicitar exame complementar. Aí a gente entra num ponto. O paciente tem convênio médico? Não tem convênio médico? Se ele tem convênio médico,